Olá pessoal, tudo bem? Hoje apresentemos a vocês a transformação de fontes. Vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, estaremos apresentando uma técnica na qual podemos transformar uma fonte de tensão em série com um resistor, ok? Em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Do mesmo modo, podemos transformar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor em uma fonte de tensão em série com o resistor. Isso utilizando apenas a primeira lei de Ohm. E caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo relacionado à primeira lei de Ohm, acesse o card que está aparecendo acima. Para estarmos entendendo a transformação de fonte, vamos analisar o circuito. Mediante a esse circuito, caso achemos adequado a alteração desta fonte de tensão para uma fonte de corrente, visando assim a facilidade para a resolução do nosso circuito, o procedimento consiste da seguinte maneira. Em primeiro momento, defino o ponto A. Já na sequência, o ponto B. E delimitamos essa parte como vocês podem ver. Olhando neste momento apenas para a área delimitada, vemos uma fonte de tensão com um resistor. Com isso, o intuito é de transformá-los para uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Tendo uma fonte de tensão e uma resistência, podemos encontrar o valor de nossa fonte de corrente pela primeira lei de Ohm. Lembrando que caso queira aprender a primeira lei de Ohm, acesse o card que está aparecendo acima. Já o seu sentido é definido como referência à nossa fonte de tensão. Lembrando que a corrente sempre sai do polo positivo de nosso gerador, ou melhor dizendo, fonte de tensão. Feito este cálculo, podemos redesenhar nosso circuito com uma fonte de corrente em paralelo com a resistência e, na sequência, juntar o circuito na qual havíamos separado. Lembrando que só é possível realizar a transformação de fontes quando possui uma fonte em série com o resistor ou uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, apenas aplicando a primeira lei de Ohm. Resumindo, podemos dizer que os circuitos são equivalentes. Nessa etapa, temos o seguinte circuito para resolvermos por transformação de fontes e encontrar o valor da corrente através do resistor de 8 ohms. Definimos o nó A e, na sequência, o nó B. Delimitamos assim esta área e vemos que possui uma fonte de tensão em série com o resistor, e com isso torna possível realizar a transformação em fonte de corrente. Vemos também o sentido da corrente quando analisado somente esta fonte de 15 volts, lembrando que a corrente sempre sai do polo positivo do gerador. Esta análise é importante pois, mediante a ela, definimos o sentido da fonte de corrente. Com isso, necessitamos encontrar o valor da fonte de corrente IF, tendo o IF é igual a 15 sobre 3, resultando em um IF igual a 5 amperes, ou seja, nossa fonte de corrente possui 5 amperes, conforme redesenhado. Na sequência, realizemos uma associação em paralelo dos resistores de 3 ohms e 6 ohms, tendo que a resistência equivalente é 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3, resultando em uma resistência equivalente a igual a 2 ohms. Lembrando que caso você não tenha visto a associação de resistores, o card aparece acima. Redesenhamos novamente o circuito conforme a figura abaixo. Novamente, nomeamos dois nós como C e D e, na sequência, delimitamos esta área para transformarmos esta fonte de corrente em uma fonte de tensão. Nessa imagem, podemos realizar uma análise mais precisa. Iniciemos nossa transformação aplicando a primeira lei de Ohm, tendo que minha tensão é igual a 5 vezes 2, resultando em nossa fonte de tensão sendo igual a 10 volts. Observando que a polaridade de nossa fonte de tensão será a mesma que a do resistor. Com isso, podemos reescrever nosso circuito da seguinte forma. Novamente, podemos realizar uma transformação de fonte de corrente em uma fonte de tensão, pois temos esta fonte de corrente em paralelo com o resistor, mostrado na área delimitada em vermelho, como podemos ver. Temos também que a tensão é igual a 3 vezes 10,
que resulta em uma fonte de tensão de 30 volts, tendo sua polaridade igualmente a do resistor de 10 ohms. Vale ressaltar este ponto, ok? Podemos redesenhar todo o circuito inicialmente apresentado em um único circuito em série. No entanto, o objetivo é encontrar a corrente I. E pelo fato de o maior potencial ser a fonte de 30 volts, o sentido da sua corrente irá se prevalecer neste caso. Mediante a aplicação da primeira lei de Ohm, temos que a corrente I é igual a 30 menos 10 dividido pela soma de todas as resistências de 10 mais 8 mais 2, resultando em uma corrente igual a 1 ampere. Com isso, podemos definir, ou melhor dizendo, podemos afirmar que o fato do circuito estar em série, a corrente através do resistor de 8 ohms é de 1 ampere. Bom pessoal, o vídeo sobre transformação de fonte é isso. Inscreva-se no canal e deixe o like e acione o sininho de notificações. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco em nossas redes sociais e obrigado pela atenção.